Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu... Peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor, capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos meditar a partir do versículo 25. Vamos aprender o que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, verso 25 a seguir. Amém? Todo mundo já encontrou? Amém. Então vamos lá então. O título da leitura é A Parábola do Bom Samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como ler? E respondendo ele disse: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, cada vez que nós lemos, nós meditamos, nós aprendemos mais, né, da parte do Senhor. Sabemos que, como em nossos dias, existem muitas pessoas que muitas das vezes eles querem nos atrapalhar, né? Quando nós estamos no nosso trabalho de evangelização, pregando a palavra, né? Ou ensinando, né? Naqueles dias de Jesus também não era diferente. E a palavra do Senhor nos dizendo que Jesus estava dando um discurso, né? Ali perante a multidão ali, e surgiu esse doutor da lei,
e se levantou e perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que quando se diz doutor da lei, naquela época, no reinado do povo de Israel, se tratava de um homem formado, estudado. Ele havia passado pelas melhores escolas daquele lugar. Muitas das vezes havia passado também por uma escola que existia naquela época chamada Sinédrio. Não sei se os irmãos já estudou, já buscou certa informação sobre isso, sobre o Sinédrio do povo judeu. Naquela época tinha o Sinédrio, que os estudiosos da época, como sacerdotes, levitas e os demais, os estudiosos passavam por essa escola. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que aquele doutor da lei, como diz a palavra aqui, ele também tinha passado por esses estudos, A palavra de Deus nos diz que Deus deu a lei a Moisés, e essa lei veio seguindo por Josué e pelos demais profetas, e veio até o Novo Testamento, aonde Jesus iniciou. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem ali estava juntamente do povo e se deparou com Jesus ali. Ele quis interrogar Jesus a respeito da salvação. Aí Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Como ler? Como você entende? E ele, como estudioso da palavra, ele explicou a Jesus: amará a Deus de toda a tua força, de todo o seu entendimento, e amará o próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse: faze isto e viverá. Faze isto e você será salvo, e você poderá entrar pelas portas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor, mais adiante, aquele homem tornou interrogar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo: e quem é meu próximo? Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que no meio das pessoas, de uma certa multidão, sempre tem alguém que teima em querer resistir à sabedoria de algum sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus citou 3 personagens bíblicos. O Senhor Jesus citou, primeiramente, o sacerdote, segundo, um levita, e o terceiro, um samaritano. Eu quero dizer aos irmãos que o samaritano, naquela época, para o povo judeu, era um homem considerado como imundo perante aquele povo, porque ele tinha uma nacionalidade misturada com o povo sírio na época. E o Senhor Jesus citou este homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor Jesus disse: descia de Jerusalém para Jericó um certo homem, e esse homem caiu na mão dos salteadores, e os salteadores o despojaram, e ali bateram naquele homem, açoitaram aquele homem, e aquele homem estava todo machucado, estava caído na estrada, e descia por aquele caminho um sacerdote, um certo sacerdote, e vendo aquele homem ferido, passou de largo. E de igual modo também descia por aquele caminho um levita, e vendo aquele homem também, passou de largo. Mas logo em seguida vinha descendo um samaritano, e aquele samaritano chegou aonde estava aquele homem, vendo, se compadeceu daquele homem, e ali parou a sua cavalgadura, desceu da sua carruagem,
e pegou o seu kit de primeiro socorro, que era ali o óleo, que era ali o vinho, que era usado naquela época para curar as feridas. E ali a palavra de Deus nos diz que aquele homem colocou o vinho naquelas feridas, fez a limpeza e ungiu com óleo aquele que estava ali ferido. E a palavra de Deus nos diz que ele foi adiante, ele pegou aquele homem, colocou nos seus braços e levou para a sua cavalgadura, e ali conduziu aquele homem até uma estalagem, e disse para aquele hospedeiro daquela estalagem: amanhã eu estarei viajando, e eu vou estar viajando por alguns dias, eu vou deixar contigo 2 dinheiros, e você cuida dele, e tudo que mais gastarem, eu pagarei quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que aquele homem foi o que usou de misericórdia para com aquele que estava ferido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer à igreja que a palavra de Deus nos diz que o dia do Senhor será dias de grande surpresa, porque pela palavra de Deus nós vemos que aquele que parece estar salvo está perdido, e aquele que parece estar perdido está salvo. A palavra de Deus nos diz que será dia de grande surpresa. Então nós devemos se precaver, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós mesmos: será que nós estamos praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Ou será que nós estamos sendo como aquele sacerdote, como aquele levita, que conhecedor de toda a lei, conhecedor dos Pentateuco, dos ensinamentos da palavra de Deus, deixado por Moisés, deixado por profeta, e no momento que era para executar a verdade ali e fazer a obra do Senhor, ele preferiu desprezar aquele que estava ali caído, ferido, e foi embora. Será que nós estamos sendo como aquele levita? Qual personagem que você, nós se enquadramos? Qual o personagem desse? Será que nós somos aquele homem, né? Aquele estudioso, né? Aquele doutor da lei? Ou será que nós somos aquele sacerdote? Ou será aquele que nós somos aquele levita também, que veio pouco caso, né? Acompanhou, né? Ele acompanhou o sumo sacerdote e passou de largo também, abandonou aquele que estava ferido. Qual personagem que nós estamos tendo como exemplo? Porque nós devemos meditar muito sobre esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um é pregar a palavra do Senhor, e outro é viver a palavra do Senhor. Não adianta nós pregar a palavra do Senhor e a hora de viver, não viver. Essa palavra, ela bate aqui, ela bate em todos que estão ouvindo esta palavra, porque nós temos que ter diligência na palavra, ouvir e fazer aquilo que nós aprendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo aquele sacerdote estudou para chegar ao ponto de ser um homem formado, estudado perante a lei, para estar na frente da sinagoga lhe ensinando a palavra do Senhor? Creio eu que ele tinha muitos alunos, tinha muitas pessoas aprendendo com ele a lei, mas na hora de fazer aquilo que ele tinha aprendido, ele proferiu a deixar de lado. Será que ele usou aquele código da lei, que o sacerdote não podia aproximar de morto? Será que pensou ele: esse homem já está morto, ele está ali caído e já morreu, vou passar bem longe
para mim não ser considerado inimigo, né? E foi embora. Será que ele pensou isso? Ou será que ele viu que o homem estava ferido, estava ali, né, ferido, e ele resolveu abandoná-lo, deixar de lado? Glórias a Deus. Isso traz uma interrogação para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós, conhecedor da palavra de Deus, nós acabamos fazendo vista grossa por alguma situação que nós vemos aí fora. Eu quero dizer aos irmãos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm fortuna, aqueles que vivem uma vida tranquila, quando vê alguém necessitado, precisando de uma ajuda, que ele se aproxima, coloque a sua mão no bolso e ajude, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que tem bens e vê o necessitado precisando e não lançar a sua mão para abençoá-lo, ele está pecando diante do Senhor, porque nós devemos amar o próximo, fazer aquilo que o Senhor ordenou perante as nossas vidas, perante o Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele está de olho, Ele está vendo aquilo que nós praticamos perante esta terra, perante esta vida a qual nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele homem, ele estava descendo de Jerusalém, e se nós formos meditar, o nome Jerusalém simboliza o centro da vocação de Deus. Aquele homem descia de Jerusalém para as partes baixas, e Jericó está nas partes baixas. Sabemos que Jericó é o lugar da idolatria. Jericó era o lugar da cidade da maldição. Jericó era o lugar da promiscuidade, de pecado. E aquele homem estava descendo para aquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que ele caiu nas mãos dos assaltantes, a qual despojaram e açoitaram e deixaram meio morto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber que nós não devemos sair do centro da vocação do Senhor. Aquele homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Ele saiu do centro da vocação do Senhor e ele caiu na mão dos assaltantes. Nós, em nossos dias, quando nós saímos do centro da vocação do Senhor, o risco que nós corremos é cair na mão do assaltante, e esse assaltante é Satanás, o inimigo das nossas almas. Nós podemos acontecer algo em nossa vida, pode acontecer algo terrível em nossa vida, porque nós saímos do centro da vocação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos perseverar no centro da vocação do Senhor, e de maneira alguma sair desse lugar, porque é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Versículo 31 nos diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, glória a Deus, e vendo passou de largo, glórias a Deus. Sacerdote representa a religiosidade. Sacerdote era um homem que representava a religião, né, do povo judeu. E quero dizer para os irmãos, aquele sacerdote, ele só tinha mesmo, era religiosidade. Ele não tinha aprendido o que era amor, ele não tinha aprendido o que era estender as mãos para o órfão e as viúvas. Possivelmente, esse sacerdote seria então uns daqueles que ensinavam ao povo
a fazer coisas contra a lei. A palavra de Deus nos diz que um dia o Senhor Jesus chegou até o templo, e o Senhor Jesus, ele foi ali tomado por uma revolta naquele templo, e ali, ele até mesmo, ele bateu naqueles homens que estavam ali, vendendo pão, estava vendendo animais, estava ali com aquelas mesas fartas de coisas ilícitas. Louvado seja o nome do Senhor. E por que aqueles homens faziam isso? Por causa que o sacerdote tinha fugido dos ensinamentos que recebeu, dos ensinamentos dos Pentateuco dados por Moisés. Porque a palavra de Deus nos disse que era para o pai de família criar o cordeirinho desde novo, para que quando chegasse ao fim do ano, aquele cordeirinho ser oferecido para a libação do pecado, aí ser sacrificado ali no templo, para aquela família, ser limpo, ser coberto daqueles pecados praticados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o sacerdote passou esse compromisso para os vendedores, para poder lucrar em cima daqueles erros que eles praticavam ali no templo. E isso deixou o próprio Jesus irado com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para esse texto, vem em nossa mente: será que esse doutor da lei não era um sacerdote que agia dessa maneira? Mas nós devemos aprender com esse dito, com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Essas personagens, o doutor da lei, o sacerdote, o levita, que preferiu acompanhar os seus pastores, como dizendo assim, que o sacerdote era ali como um condutor da igreja, jogando para os nossos dias, para aquilo que nós conhecemos, ele seria ali o pastor daquela sinagoga, e o levita seria aquele que representava os louvores da congregação. Ele preferiu seguir ali o sacerdote e fez o mesmo, abandonou aquele homem que estava ferido e passou de largo. Mas a palavra do Senhor nos diz que mais atrás vinha o sumo sacerdote, e aquele sumo sacerdote usou de íntima compaixão para aquele homem que estava ferido ali. Ele desceu na sua cavalgadura, pegou o seu kit de primeiro socorro, o vinho e o azeite, e ali fez o curativo naquele homem, e tomou aquele homem, colocou na sua cavalgadura e levou para uma estalagem. E chegando lá, ele disse ao hospedeiro daquela estalagem, e disse: eu encontrei esse homem estava caído, esse homem estava ferido, esse homem estava quase morto, e ali eu fiz os primeiros atendimentos com esse homem. Eu já coloquei o vinho, eu já coloquei nas feridas dele o óleo do curativo, e aqui está esse homem, e eu quero que o Senhor fique com esse homem e cuida desse homem, dá a ele o que ele precisa, o alimento, dá a ele o curativo para as feridas, para que esse homem venha recuperar. E eu quero dizer para o Senhor que amanhã bem cedo eu estarei continuando a minha viagem. Eu não sei quando eu vou voltar, mas eu quero dizer ao Senhor: cuida desse homem, continua os curativos, continua colocando remédio sobre o alimento desse homem, continua
alimentando esse homem. E aqui está 2 dinheiros. E tudo que mais gastares, quando eu voltar, eu pagarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, isto é amor. É isto que nós devemos fazer. É isto que a igreja deve fazer. E isto não é só para pastores, só para presbítero, só para diácono, só para diaconisa. Não, é para toda a igreja. Se você vê alguém necessitando de uma ajuda e você tem como ajudar, coloque a sua mão no seu bolso e ajuda. Se você vê alguém precisando de um remédio, compre um remédio e ajude. Se você vê que ele precisa de uma palavra amiga, você vá e fale de Jesus para ele. Diz que você ama ele. Fala que você está disposto a ajudar. Se você tiver a oportunidade de trazer ele para esta laje, que é a igreja do Senhor, traga, porque o Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer que você use de compaixão com aqueles que estão caindo lá fora, porque um dia esse bom samaritano, que é o Senhor Jesus, te encontrou lá fora, caído, no vício, na bebedeira, nos pecados, muitas das vezes até na casa da prostituição, gastando seu dinheiro, doente. E esse bom samaritano, ele usou alguém e trouxe você para essa estalagem, e hoje você está aqui, curado das suas feridas. Você está aqui, liberto daqueles espíritos demoníacos que te usavam lá fora. Hoje você está aqui, porque esse bom samaritano trouxe você para a estalagem do bom pastor, e aqui você está recebendo o alimento do Senhor da estalagem, e você está recebendo o remédio, e você está recebendo a unção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você agora está curado. Agora chegou a sua hora de você fazer parte, assim como fez esse bom samaritano, sair lá fora, levar as boas novas, pregar o evangelho e buscar aqueles que estão feridos, aqueles que estão perdidos, caídos na sarjeta do pecado, aquele que está jogado na lama, trazer para a estalagem do Senhor, para que possa um dia estar juntamente com você aqui, glorificando, exaltando este maravilhoso Deus que fez os céus e a terra. Nós não merecemos estar aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós fomos encontrados pelo aquele bom samaritano, que é o próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz, versículo 34: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Glórias a Deus. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastarem eu te pagarei quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você fica meditando nesse versículo. Aí você vai ver o que simboliza o vinho. O vinho simboliza a alegria. E aquele homem que estava ferido ali foi ungido com o vinho da alegria. Aleluia. Glórias a Deus. E foi isso que o bom samaritano fez com você também. Ele ungiu com o vinho da alegria. Por isso que quando nós olhamos para
os olhos de vocês, para a filosofia de vocês, nós possamos ver que você é uma pessoa feliz. Nós possamos ver no rosto de vocês que vocês estão aqui, vocês estão tranquilamente felizes. Aquela filosofia leve, aquela filosofia de alegria, de paz, porque você foi ungido com o vinho da alegria. E não foi só isso que o bom samaritano fez, não. Ele usou também o azeite. E o azeite simboliza o Espírito Santo. Glórias a Deus. Além de você ser ungido com o vinho da alegria, você também foi ungido com o Espírito Santo. É aquele que comove a sua vida e traz aquele semblante alegre, aquele que faz você muitas das vezes pular e exaltar o nome do Senhor com toda a força, com toda a alegria, porque você foi ungido com o vinho e com o Espírito Santo, que é o azeite da alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, aquele viajante, que eu quero dizer para você, que não é outro viajante qualquer. A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus ali, ele comparando com o bom samaritano. E se nós for analisar a vida do Senhor Jesus, a genealogia do Senhor Jesus, ele tinha tudo para poder se comparar com aquele homem, bom samaritano. Se você pegar a genealogia de Jesus desde o início até os dias que ele viveu na face da terra, você vai ver que ele tinha tudo para se comparar com aquele bom samaritano. E aquele bom samaritano não é outro a não ser o Senhor Jesus. É por isso que ele disse: eu vou te dar 2 dinheiros. Ele disse para o hospedeiro: e você cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Aleluia. Eu quero dizer para você: você vai gastar. Você vai gastar o dinheiro. Você já está gastando o dinheiro que o bom samaritano te colocou. Aquilo que ele gastou com você, né? Trouxe você para o redil, trouxe você para a estalagem, e você está gastando aquele dinheiro que ele te deu. E você vai continuar gastando esse dinheiro com os demais, com aquele que você encontrar lá fora, que precisa de uma ajuda, de um abraço, de uma palavra amiga. Glórias a Deus. Mas se acabar esse dinheiro, se esse dinheiro esgotar, que eu creio que ele não vai se esgotar, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, ela não acaba. Mas se isso acontecer, que acabar, o Senhor Jesus, ele vai pagar o que demais você gastar quando ele voltar. Você crê nisso? Quem crê nisso pode glorificar a Deus aí, pode erguer os braços da glória a Deus, pode bater palma, porque isso será muito bem-vindo aos olhos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus disse que aquele homem disse para aquele hospedeiro: o que demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante dizer para os irmãos que ele não falou que ia ser rápido a sua volta. Ele falou que ele ia voltar. Ele ia estar viajando alguns dias. Aí você vai analisar: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não é mesmo, pastor? Muito fala: mas o Senhor Jesus está demorando. Desde o tempo que minha mãe, minha avó, né, viveu sobre essa terra e falava, né, que o Senhor Jesus voltar, então ele não voltou. Mas a palavra do Senhor nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Glórias a Deus. Mas
Se Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E engraçado, né? A palavra de Deus nos diz que Ele deu 2 dinheiros. Aí, o que simboliza 2 dinheiros? 2 dinheiros simboliza 2 valores. Naquela época simbolizava 2 dias de trabalho. Aí, se for analisar 2 dias, para os dias de Jesus até hoje, são 2000 anos. Está incluindo a conta. 2000 anos. Então, os 2 dias está chegando ao final. O Senhor Jesus está voltando. E você vai receber aquilo que demais você gastares. Porque o pagamento será muito grande. Se você gastar demais aqui, você não imagina o que você vai receber. Porque a salvação que o Senhor tem para você, para nós, não tem cálculo. Jamais o homem pode calcular o valor que o Senhor Jesus vai nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. 2 dinheiros também simboliza os 2 primeiros mandamentos que aquele doutor da lei, ele sabia com todo o seu coração, mas não praticava. O primeiro mandamento e o segundo mandamento, ele soletrou ali, livremente perante o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Seriam os 2 valores, o primeiro e o segundo mandamento que Deus falou para Moisés ensinar ao povo. E aquele homem, com toda sabedoria, ele não fazia aquilo, ele não obedecia aquilo. Ele seria um sacerdote que não cumpria com a palavra do Senhor. Mas nós não vamos pegar esse exemplo, assim como o levita pegou, mas vamos pegar o exemplo daquele bom samaritano. Vamos cumprir a risca, vamos fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu desejo ler ainda 1 Coríntios, capítulo 13, para poder concluir essa mensagem desta noite. E eu peço que a igreja acompanhe essa leitura. Se for possível, pastor, coloque aí 1 Coríntios, capítulo 13, pastor, aí no telão, para que facilite para a igreja acompanhar. E eu quero dizer para o pastor ali, pastor, você falou em amor, aqui na frente, aqui, e quando o Espírito Santo, ele tem algo para a igreja, ele vem confirmando, pastor. Aleluia. Então, e esta é a confirmação que o Espírito Santo está dando nesta noite para a igreja. Glória a Deus, aleluia. A pastora, ela falou também, ela iniciou falando, depois o senhor falou também, sobre o amor, que é fazer a campanha de oração para a igreja, para aumentar o amor da igreja. E aqui está a mensagem que o Espírito Santo mandou entregar para a igreja. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então, está aí. É a confirmação do Espírito Santo, pastor. Pode ir em frente, pode dirigir essa campanha aí. O Senhor é com o Senhor. O que precisar de mim, eu também estou aí para ajudar o irmão. Em nome de Jesus. Vamos se esforçar, porque o Senhor tem grandes feitos para fazer nas nossas vidas. Vamos ler, igreja. Vamos ler esse texto compartilhado. O primeiro versículo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, e como sino que tine. Ai, pastor, pode passar. Ainda dois.
Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Glórias a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode continuar. 2 já? Não, acho que não. Vamos continuar. Pulou. Pela Bíblia aqui. Melhor aqui, ó. É o 2. E ainda que tivesse os dons de profecia, e conhecesse todo o mistério, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, da maneira tal que transportasse monte, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada disto me aproveitaria. Glórias a Deus, glória a Jesus. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então vemos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. Louvado seja o nome. Glórias a Deus. Sabemos que o amor e a esperança é grande, mas o maior dos 3 é o amor. Então, o que eu digo para a igreja, vamos agir, vamos colocar nossa vida em amor, vamos estender nossas mãos, vamos abraçar aqueles que mais precisam, vamos agir como um cidadão, amando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos, eles amam os seus próximos, mas nós devemos amar o próximo. Sabemos que o próximo é todos aqueles que nós vemos, aquele que nós acompanhamos, aquele que nós encontramos. Então nós devemos abraçar aqueles que precisam e agir assim como esse samaritano agiu naquela necessidade que aquele homem estava precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar em pé e vamos orar. Glórias a Deus. Senhor Jesus, Pai, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra que o Senhor tem nos colocado nesta noite, Senhor. Ó Jesus, para poder, Senhor, estar falando para a igreja, pregando esta palavra, Senhor. Ó Jesus, ensinando aquilo que eu sei, aquilo que o Espírito Santo tem dirigido, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, age no coração da igreja, Senhor, com o seu divino Espírito Santo, para que eles venham, ó Senhor, ó Jesus, colocar o seu coração em amor, Senhor, e fazer a tua vontade, Pai, porque a tua palavra nos diz que nós devemos, Senhor, ó Senhor, amar uns aos outros. Esse é o mandamento que o Senhor nos entregou, Senhor Jesus. Amai uns aos outros, ó Senhor, para que um dia nós possamos se achar digno de entrar na cidade santa pelas portas. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos, Pai. Para a glória do seu nome, eu te agradeço, Pai. Para a glória do seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, né? E as palmas logo do Senhor Jesus.
agradecer a Deus, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa união, principalmente pela nossa união, né, como foi colocado aqui os casais que vão estar trabalhando no encontro do casal, do pastor Léo com a irmã Beth no dia da consagração, e todo mundo, os que louvam, cada um, 5 dedos, nenhum é igual ao outro. Um sabe louvar, um sabe falar, um sabe limpar, e assim vai. Amém? Amém. Soberano Deus, querido Pai, em nome do Teu filho amado Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. Nós estamos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu toda a vida. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui, que o Senhor abençoe cada casal, cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, e nos ensina, Senhor, a ser Teu servo, porque o Senhor nos criou para Te adorar, e que nós devemos Te adorar em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olha, coloca as suas mãos assim, ó, na posição de segurar, para receber. Tá? Não deixe cair não, porque grandes são as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que nos fortalece. Operando Deus, Quem impedirá? graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No lugar que cada um está, vamos nos cumprimentar. Não suporto, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso.